E se eu te dissesse que uma das histórias mais assustadoras já registradas por humanos aconteceu em uma casa comum, com uma família comum, e tudo foi documentado em fotos, vídeos e gravações reais? Esse não é um conto de terror. É um dos casos paranormais mais violentos da história moderna. O que aconteceu na casa de Enfield, na Inglaterra, deixou investigadores em choque, jornalistas apavorados e até a própria polícia sem explicação. Uma menina levitava, falava com vozes estranhas e parecia estar sendo possuída por algo muito mais sombrio do que um simples espírito. E pior, isso tudo foi registrado. Você está prestes a descobrir a verdade por trás do poltergeist mais perigoso da Europa. Mas aviso, depois desse vídeo, você nunca mais vai dormir com a porta entreaberta. Tudo começou em agosto de 1977, no subúrbio de Enfield, ao norte de Londres. A família Hodgson vivia em uma casa simples de classe média baixa. Peggy, a mãe, criava sozinha seus 4 filhos. Era uma vida comum, até a noite em que tudo mudou. Sons de batidas começaram a ecoar pelas paredes. Móveis se arrastavam sozinhos e brinquedos ganhavam vida, sendo lançados pelo quarto sem ninguém por perto. A filha de 11 anos, Janet, começou a falar com uma voz que não era dela. Grossa, rouca e masculina. Ela dizia ser Bill Wilkins, um homem que teria morrido na sala da casa anos antes. A presença que se instalou ali não apenas aterrorizava, mas agredia fisicamente os moradores. Policiais foram chamados e presenciaram os fenômenos. O caso logo saiu do controle e atraiu a atenção da mídia, de investigadores paranormais e, mais tarde, de Ed e Lorraine Warren. Mas o que eles encontraram naquela casa em Enfield foi algo além do que já tinham enfrentado. Um mal que se alimentava do medo e não pretendia ir embora tão cedo. Os eventos se intensificaram de forma assustadora. Janet, a filha do meio, começou a ser o foco principal das manifestações. Ela era constantemente levitada, arremessada contra paredes e sufocada por mãos invisíveis enquanto dormia. Câmeras foram instaladas pela equipe da Society for Psychical Research e diversos fenômenos foram registrados em vídeo e áudio. Em uma das fitas mais perturbadoras, Janet fala com a voz de Bill, revelando detalhes sobre sua morte, incluindo datas e doenças que, mais tarde, se comprovaram verdadeiras. Objetos desapareciam diante dos olhos de testemunhas, crucifixos eram quebrados e até repórteres passaram a se recusar a entrar na casa. A própria Janet dizia perder a consciência durante os episódios, como se estivesse sendo usada como um canal por algo que queria se comunicar ou dominar. O caso saiu do controle quando vizinhos começaram a relatar os mesmos sons em suas casas. Não era mais uma simples assombração. Era um campo de energia crescente, imprevisível e cada vez mais violento. Com o avanço do caos, os investigadores decidiram recorrer a especialistas de renome. Foi nesse momento que Ed e Lorraine Warren entraram em cena, viajando dos Estados Unidos até o Reino Unido para entender o que realmente estava acontecendo em Enfield. Lorraine, sensitiva e experiente, declarou imediatamente ao entrar na casa que havia uma entidade maligna ali, algo que se alimentava do sofrimento e estava fortemente ligado à presença da menina, Janet. Ed, como de costume, foi direto. Aquilo não era um simples poltergeist. Segundo ele, o que atuava ali era um demônio mascarado, usando a figura de um espírito comum para não ser exorcizado com facilidade. As investigações dos Warren revelaram atividades que pareciam demoníacas, sussurros em línguas antigas, mudanças bruscas de temperatura, marcas físicas no corpo de Janet e sombras que cruzavam os cômodos mesmo com a casa vazia. A cada dia, os fenômenos se tornavam mais inteligentes, mais hostis, mais cruéis. E quanto mais atenção o caso recebia da imprensa, mais forte aquela entidade parecia se tornar. A pressão sobre a família Hodgson atingiu o limite. Janet foi levada a médicos, psicólogos e até especialistas em distúrbios do sono. Muitos tentaram justificar os eventos como histeria coletiva ou influência midiática. Mas o que eles não conseguiam explicar eram os registros reais. Fotos de levitação tiradas em sequência, gravações com vozes que não pertenciam a nenhuma criança, objetos voando em plena luz do dia. Tudo isso na presença de testemunhas externas. Em certo momento, a própria Janet começou a se isolar, dizendo que algo dentro dela queria que todos fossem embora. Lorraine Warren alertou. Essa entidade não queria apenas atenção. Ela queria controle completo.
E quanto mais vulnerável a menina ficava, mais ela se entregava. O ar na casa ficava pesado, quase irrespirável, como se a própria casa estivesse viva. Durante uma das noites mais tensas, Janet foi encontrada enforcada por um lençol, presa entre o guarda-roupa e a parede. Só não morreu por segundos. A partir daquele momento, não havia mais dúvidas. Não era um truque, não era exagero. Era algo real e diabólico. Com o tempo, os fenômenos começaram a diminuir. Alguns dizem que a entidade se desfez naturalmente. Outros acreditam que ela apenas mudou de forma, recuando nas sombras. A família Hodgson tentou seguir a vida, mas Janet jamais foi a mesma. Em entrevistas décadas depois, ela admitiu que parte dos eventos pode ter sido intensificada pelo medo e pelo trauma, mas também deixou claro: nem tudo foi invenção. Havia algo ali que ninguém entendia. O caso de Enfield permanece, até hoje, como um dos mais bem documentados fenômenos sobrenaturais da história. E mesmo com céticos tentando desacreditá-lo, as provas continuam. Fotografias, gravações, testemunhos. Até hoje, estudiosos e investigadores revisitam esse episódio tentando encontrar respostas. Mas talvez a resposta seja mais simples e mais perturbadora do que muitos imaginam. E se o mal realmente pode se manifestar entre nós? Não como um monstro de filme, mas como algo invisível que observa, espera e se alimenta do medo? E se o caso Enfield não foi o único? Talvez seja só o começo. Se você chegou até aqui é porque essa história também te arrepiou. E talvez você, assim como eu, esteja se perguntando: quantos outros casos assim foram escondidos ou desacreditados? No próximo vídeo vamos explorar outro arquivo oculto, onde o medo ultrapassa a lógica e a realidade parece se quebrar. Então já deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Porque o verdadeiro terror é aquele que ninguém acredita até acontecer com você.